Olá, a partir de agora você acompanha mais um Universiência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet produzido por meio da colaboração entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Vamos conhecer hoje algumas das pesquisas científicas produzidas por essas entidades. Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia evidencia por que o Brasil demorou 50 anos para condenar crimes da ditadura. Estudo da Universidade Federal de Sergipe comprova a eficiência da cirurgia bariátrica no controle de doenças associadas à obesidade. Na Universidade Federal do Ceará, cientistas estão empenhados nos estudos para a recuperação de manguezais. Na história recente do nosso país está a marca da ditadura militar. Durante mais de 2 décadas, as Forças Armadas assumiram as rédeas do Brasil de forma violenta. Entre os resultados estão perseguições, desaparecimentos daqueles que tentavam se opor ou denunciar os crimes do regime. Em 2021, pela primeira vez, a Justiça brasileira condenou um agente da ditadura pelos crimes praticados durante o período. Mas por que demorou tanto tempo para a Justiça começar a agir? É o que busca responder uma pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Eu fui militante do movimento estudantil do Levante Popular da Juventude. E no ano de 2011, 2012, o Levante se envolveu de uma maneira muito forte na luta pela punição dos torturadores da ditadura e pela instauração da Comissão Nacional da Verdade. Então eu participei de algumas ações chamadas escrachos, onde o nosso movimento social denunciava que várias pessoas que foram sujeitos ativos na ditadura ainda ocupam espaços de poder e sequer foram processados. Então foi nesse período que a Comissão Nacional da Verdade foi instaurada. E ali, na graduação, eu comecei a minha pesquisa e o meu interesse sobre esse tema. O resultado final, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, ele foi entrelaçado a todo instante por disputas políticas. Então nós temos no Brasil ainda as Forças Armadas que não reconheceram que houve golpe no Brasil, não reconhecem que houve tortura. Nós vimos agora, recente, os exemplos da discussão em torno do Enem. Já temos visto, inclusive, uma tentativa de revisionismo histórico, como se não tivéssemos tido uma ditadura, mas sim uma revolução. Então, nós fomos estudar justamente essas disputas e essas que nós chamamos de batalhas de memórias. Então, de um lado, nós tivemos ali o grupo dos militares e daqueles que apoiaram a ditadura. Então, esse é um grupo que nós identificamos e que alguns pesquisadores vão dizer que eles têm, inclusive, uma chamada memória ressentida. Por outro lado, nós tínhamos pessoas que são familiares e pessoas que foram vítimas e familiares de vítimas da ditadura. Então, essas pessoas que, inclusive, que lutaram por memória, verdade e justiça, ingressaram na justiça, nos tribunais internacionais. E essas pessoas, então, elas têm um outro espaço nesse campo de memória. E, por um outro lado, nós percebemos que essa Comissão Nacional da Verdade ela foi instaurada em um período onde várias dessas pessoas que inclusive lutaram na ditadura fazem parte do governo, mas que há uma diferença entre essa memória dos familiares e vítimas que permaneceram enquanto sociedade civil e aqueles que foram para o governo. Então nós percebemos que em decorrência das disputas dentro do governo, o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, o PSB estavam no governo, tendo que compor com os militares. Então nós percebemos que ali havia um terceiro grande agrupamento de memórias que nós vamos chamar de memórias enquadradas, que inclusive algumas das questões que digamos que sejam feias, questões que em regra nós não vamos ver sendo colocada, como por exemplo, de fato houve a luta armada, de fato pessoas foram mortas por pessoas da oposição à ditadura, sim, porque essas pessoas estavam lutando uma guerra contra a ditadura. Mas, por exemplo, esses espaços eles não aparecem nessa chamada memória enquadrada. Então nós fomos identificar esses 3 grandes eixos e ver como isso foi se refletir no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Vem, vamos embora,
nós optamos por estudar a Comissão Nacional da Verdade, tendo como base fundamental o relatório final, que é um documento muito extenso, mas para além disso nós fomos pesquisar documentos extraoficiais, nós fomos analisar, por exemplo, as movimentações da sociedade civil nos chamados comitês de memória, verdade e justiça, nos movimentos sociais, vimos também as movimentações dos militares, essencialmente através do Clube Militar, que é uma organização que não é uma organização de classe, mas que representa principalmente esses generais e militares da reserva. Então, entendo que a importância da nossa pesquisa, que foi orientada pelo professor Dr. José Dias, é uma pesquisa que vem trazer principalmente para as novas gerações conhecer de fato o que aconteceu e entender que mesmo essa questão da história e da memória, ela não se dá dissociada da política. São enfrentamentos, são conflitos que nós temos. E se a história é escrita de uma forma, é porque algum setor da sociedade teve mais força para que essa história fosse escrita dessa forma. Então, é um esforço também de nos somarmos na luta por memória, verdade e justiça. O Brasil, que foi o país que mais demorou de instaurar a sua Comissão Nacional da Verdade e que não puniu os torturadores da ditadura até hoje. E aqui nós temos um monumento muito importante, que esse símbolo vazado, sem o corpo da pessoa, é justamente das pessoas que foram mortas e os seus corpos foram desaparecidos e muitos desses sequer apareceram até hoje. Então aqui a gente convida vocês para vir na Praça Tancredo Neves, no centro de Vitória da Conquista, e conhecer o nome dos baianos e baianas que tombaram na luta contra a ditadura. E veja daqui a pouco, o estudo comprova a eficiência da cirurgia bariátrica no controle de doenças associadas à obesidade. Univerciência volta já já. A Organização Mundial de Saúde estima que 700 milhões de pessoas estejam obesas em todo o mundo até o ano de 2025. E isso acende um alerta para os riscos à saúde dessa população, que pode, inclusive, ter a vida reduzida por conta da doença. A mudança de estilo de vida por meio de hábitos alimentares, prática de atividades físicas e redução do consumo de bebidas alcoólicas é o primeiro passo para o controle da obesidade. Uma pesquisa da Universidade Federal de Sergipe também comprovou a eficiência da cirurgia bariátrica no controle de doenças associadas à obesidade. Nós estamos vivenciando uma pandemia de obesidade. E isso ficou muito bem enaltecido agora com a Covid, porque as pessoas, em função da reclusão, da ansiedade, etc., seguramente, e a falta de atividade física, aumentaram substancialmente de peso. Bem, e a obesidade, ela traz com ela doenças importantes, como a diabetes, como a própria hipertensão arterial e a dislipidemia. No que diz respeito ao tratamento da obesidade, lógico, sempre a tendência de mudança de estilo de vida, né, no sentido de uma dieta mais adequada, atividade física regular para reduzir peso, é sempre a primeira conduta. Todavia, os estudos têm mostrado que essas pessoas muitas vezes não conseguem perdurar com essas mudanças e o processo da obesidade tem interferido cada vez mais nesses fatores de risco. Aí é quando surgiu a possibilidade do tratamento cirúrgico dessa doença através da cirurgia bariátrica, que é um procedimento que a princípio parece assim muito radical, já que você vai fazer uma intervenção cirúrgica, mas ela tem se mostrado muito mais eficaz quando você compara indivíduos com obesidade mórbida com o tratamento convencional à base de mudança de estilo de vida. Eu resolvi fazer a cirurgia bariátrica mais ou menos 5 meses e meio, né? Neste período eu já perdi 22 quilos. E não foi apenas por uma questão estética, né? Foi principalmente uma questão de saúde. Eu sempre tive sobrepeso a vida inteira
mas depois da segunda gestação o peso ficou descontrolado. Não cheguei a ter obesidade mórbida, mas eu estava com sobrepeso muito importante. Isso já estava me dando, inclusive, a questão das comorbidades, né? Já estava hipertensa, já estava com resistência à insulina, pré-diabética, dores no corpo, gordura no fígado, colesterol e triglicérides muito altos. Nós temos desenvolvido um conjunto de linha de pesquisa exatamente para abordar esses temas importantes. Nós idealizamos um projeto que consiste exatamente de observar qual o efeito aqui nos pacientes do SUS a longo prazo da cirurgia bariátrica comparado exatamente com pessoas que não sofreram esse procedimento. Segundo os resultados obtidos na minha tese, dos 38 pacientes que tinham obesidade, diabetes e que foram submetidos à cirurgia bariátrica, desses 38, 22 tiveram remissão da diabetes ao longo dos 5 anos. Quando comparado com o grupo terapia convencional, que seria aquele grupo que não realizou a cirurgia bariátrica e fez o controle da diabetes através de medicamentos e mudança do estilo de vida. Desses 38 pacientes, apenas um paciente ao longo dos 5 anos teve remissão da diabetes. A ideia é de que esse procedimento pode ser realizado também em pacientes do SUS. E ele traz um benefício amplo para aquelas pessoas que são obesas mórbidas, que eram condenadas não só a infarto, derrame, como também problemas articulares. A gente sabe que esses obesos sofrem com frequência de necessidade de cirurgias de reconstrução de quadril, de joelhos, assim por diante. Os resultados encontrados nos primeiros 3 meses após a cirurgia bariátrica, eles se mantiveram após a cirurgia até os 5 anos, que foi o tempo limite que a gente acabou investigando. E é impressionante, assim, como as taxas metabólicas, elas já baixam em muito pouco tempo. Eu já saí do hospital, inclusive, sem tomar mais remédio de pressão. A minha pressão hoje é absolutamente estável. A resistência à insulina, que acho que no máximo é 24, a minha estava 23. E o último exame que eu fiz, o mês passado, estava 9. Então, assim, as taxas baixaram completamente, colesterol, triglicérides, enfim. A cirurgia bariátrica é um começo de um tratamento, não é o final. Porque a gente sabe, você deve conhecer histórias de pessoas que readquiriram o peso depois de um certo tempo. Então, ele vai ter que, paralelamente ao procedimento cirúrgico, vai sempre ficar acompanhado por uma equipe multidisciplinar que envolve nutricionista, às vezes envolve psicólogo e eventualmente cardiologista ou outros profissionais, a depender da comorbidade que o paciente apresentar. Isso deve ser continuado a vida dele, né? Quando uma pessoa é diagnosticada com tendinite, isso significa que um de seus tendões está passando por um processo inflamatório que pode, entre outras situações, ser causado por esforço repetitivo. Quem sofre com esse problema sente aquela dor forte na região que está sendo afetada, que irradia para outras partes do corpo e piora quando há movimento. E que tal um tratamento que pode trazer alívio em curto período de tempo e que ainda é mais acessível à população? Pesquisadores da Universidade Estadual do Piauí estão desenvolvendo um creme usando como base a folha de caju, que possui propriedades auxiliares no alívio das dores da tendinite. Vamos entender mais sobre essa pesquisa? Nosso projeto começou no segundo semestre de 2020 e ele teve como objetivo desenvolver um creme que tivesse eficácia no tratamento, né, de tendinite, que é uma lesão do tendão, e que fosse de fácil acesso à comunidade. Então, Bem, a tendinite ela vai ser uma inflamação nos tendões, que é uma estrutura que liga músculos e ossos. E ela acomete de forma por esforços repetitivos, é uma causa bem comum dentro da população. O creme trará soluções mais eficazes e com um curto período de tempo. É o que a gente busca, né? Além de ser um tratamento acessível, que a gente pretende ser de baixo custo, por conta das aquisições da folha ser de fácil acesso. Os projetos aqui do Núcleo de Pesquisa, eles são sempre, né, nessa linha
do tratamento eficaz e de baixo custo, muito acessível à comunidade. E a folha de caju, porque já na literatura consta que a folha possui substâncias que promovem a desinflamação, né, desse quadro de tendinite, é antioxidante. Então, ele tem propriedades muito boas para que se chegue a um creme, né? No caso, a gente encontrou foi um creme que traga esse resultado, um resultado de tratamento rápido e de baixo custo. O que a gente fez? A gente pegou as folhas, tá, de um cajueiro específico, então foi da mesma árvore, colocamos para secar, e a secagem ela tem que chegar até o ponto da folha estar craqueladinha. Ela foi pulverizada, né, foi colocado num liquidificador industrial e foi pulverizado. Depois que pulveriza, é colocado dentro desse pozinho álcool, tá? Álcool 70, porque aí é uma substância hidroetílica, e para poder depois ser filtrado. O filtrado que passa por um equipamento que a gente teve colaboração com a Universidade Federal do Piauí, para passar por um aparelho chamado rotaevaporador, para sair dali só o extratozinho bruto mesmo da folha do caju, para que fosse adicionado a um veículo. Veículo pode ser um gel, pode ser um creme, e a gente testou vários veículos e o creme foi o que foi melhor, né, para a utilização desse tratamento. Então, é um creme dermatológico à base da folha de caju para tratamento de tendinite. Veja daqui a pouco, cientistas da Universidade Federal do Ceará estão empenhados nos estudos para a recuperação de manguezais. Depois do intervalo, a gente volta já já. O manguezal é um ecossistema de extrema importância ecológica, social e econômica. Mas os impactos do desmatamento, da degradação e da contaminação por produtos químicos têm comprometido a existência desses ecossistemas, situação que preocupa os cientistas. E você vai conferir agora o trabalho de pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar, da Universidade Federal do Ceará. Eles desenvolvem diferentes estudos para entender como se dá o processo de recuperação de áreas de manguezais. O passeio pela CE 025, no litoral leste do Ceará, é repleto de belas paisagens, mar, dunas, rio. Mas a região também enfrenta desafios ambientais, e um deles está no manguezal do estuário do rio Pacoti. É lá que a UFC desenvolve estudos para recuperar esse tipo de ecossistema. Quando você vai fazer um programa de recuperação, você precisa fazer o que a gente chama de ecologia forense. O que é isso? É descobrir como essa área era antes, o que causou a degradação. Nós começamos a fazer levantamentos históricos e descobrimos que a área era uma salina, que tinha funcionado do final dos anos 60, 50 até o começo dos anos 80. No lugar onde havia sido instalada a salina, a existência de um dique, uma espécie de parede, impediu durante décadas a recuperação natural da área. A estrutura barrava a entrada da água do rio no local, o que deixou a salinidade do solo muito alta. Esse solo com muito sal dificulta o crescimento de plantas. Então, para que haja o crescimento de plantas, para que esse lugar ele possa ter de volta uma restauração do ambiente, tem que recuperar uma hidrologia, tem que fazer a água entrar para essa salinidade diminuir. E aí a salinidade diminuindo, as plantas voltam a crescer. Planejamos recompor a hidrologia da área, ou seja, fazer com que a água das marés voltasse a essa área, né, com mais frequência, maior alcance. Fizemos canais para permitir a água do rio Pacoti entrar. Você abre esses canais, fura essas barreiras, permite que a água volte, e a água, então, ao voltar, ela começa a lavar aquela região e, obviamente, ela vai levar embora o que tiver de contaminante ou o que tiver de excesso de sal. Em 2017, ao mesmo tempo em que os canais estavam sendo abertos nos diques, vegetações típicas de manguezais foram plantadas. Os pesquisadores queriam saber se as plantas iriam se estabelecer e crescer.
Mas antes dos manguezais se consolidarem, uma outra espécie chegou, as herbáceas, também conhecidas como plantas pioneiras. São chamadas de pioneiras porque elas são as primeiras espécies que se estabelecem em um ambiente. Elas também são chamadas de espécies enfermeiras porque elas é como se cuidassem do ambiente para outras plantas conseguirem se estabelecer. As plantas herbáceas têm um papel importante na colonização de novas áreas pelo mangue. Elas ajudam a aprender, digamos assim, a aprender o propágulo, né, que é a semente do mangue, que a gente chama de propágulo, e fazer com que aquela semente se fixe ali e que cresça ali naquela região onde existem herbáceas. A gente contou o número de plantas que estavam se fixando, que estavam colonizando, e a gente também mediu, monitorou o crescimento delas, né? De mês em mês a gente fazia campanhas ao mangue para acompanhar o crescimento daquelas plantas, e a gente viu que mais plantas chegaram em locais que haviam essas herbáceas, né? Essas espécies de herbáceas. Então, mais plantas chegaram ali e elas tiveram um crescimento considerável, né? Comparando a áreas que não tinham essas herbáceas. Depois de 4 anos, os pesquisadores sabem que ainda há um longo caminho pela frente. Isso porque os estudos mostram que a recuperação de manguezais é um trabalho de longo prazo. Mas, até agora, as respostas têm sido muito positivas. Desde que a gente abriu o canal e plantou, os caranguejos começaram a aumentar. E junto com o aumento dos caranguejos, o mangue começou a crescer. A gente percebe que ali não está só se recuperando só as plantas, né? A gente percebe que todo o ambiente está voltando. A gente vê já animaizinhos, a gente já vê a questão de caranguejo, questão de molusco em si nas plantas. Enfim, a gente vai percebendo essa sucessão ecológica não só entre as plantas, no ecossistema em si, a partir da recuperação. E por hoje é só, mas no nosso próximo Univerciência, a gente vai continuar conhecendo as pesquisas científicas produzidas pelas instituições públicas de ensino superior do Nordeste. Tchau, tchau e até lá! Olá, a partir de agora você acompanha mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet produzido por meio da colaboração entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Vamos conhecer hoje quais as pesquisas científicas produzidas por essas instituições? Pesquisadores do Instituto Federal Baiano estudam sobre segurança alimentar em tempos de Covid-19. No Instituto Federal do Sertão de Pernambuco, novas formas de uso de plantas medicinais. E conheça também os protótipos de baixo custo que estão sendo estudados por pesquisadores do Instituto Federal do Ceará para a produção do hidrogênio verde, uma fonte de energia limpa que surge como combustível do futuro. A pandemia ainda traz muitas dúvidas em relação à contaminação. As orientações de cientistas e órgãos de saúde incluíram desde o distanciamento ao reforço da higiene das mãos e o uso de máscaras, por exemplo. Mas e os alimentos? Eles podem apresentar algum risco de contaminação por coronavírus? Bem, os pesquisadores do Instituto Federal Baiano se preocupam com isso e propõem um estudo que busca respostas para esta questão. A ideia da pesquisa surgiu desde o início da pandemia, onde a população não sabia se o contágio pelo Covid poderia ser também pelos alimentos, mais especificamente pelas frutas e hortaliças. Então, devido a essa nossa inquietude, a gente decidiu
né, ter como público-alvo o pessoal da feira, do território do Piêmonte Norte do Itapicuru, dos 9 municípios que compõem esse território. Então a gente foi à feira e perguntou, né, por meio de questionário, se as pessoas sabiam como manipular esses alimentos, os cuidados, as boas práticas de elaboração, de fabricação, as boas práticas de venda. Foi uma pesquisa casual. A gente escolheu as pessoas aleatoriamente, quem tinha a vontade de responder, né, quem tinha vontade de participar da pesquisa. Então a gente foi nessas pessoas e obteve os dados, aplicou os questionários. Foram 10 pessoas por território. A maioria das pessoas que estão na feira são mulheres, então a boa parte das pessoas entrevistadas foram mulheres. Mesmo durante a pandemia, a gente percebe que algumas buscam melhorar as condições de higienização do seu negócio, da sua barraca, da sua compra, o cuidado e também o medo, né, de um contágio ou de um novo contágio. Mas também a gente encontra pessoas que usam a máscara no queixo, pessoas que não usam o álcool em gel corretamente, pessoas que acabam fazendo contaminação, ficam pegando muito, manuseando muito um alimento sem necessidade e também estragam o alimento, causando muito mais desperdício na feira. Porque imagine que 50 pessoas passam e 50 pessoas pegam a maçã. A maçã ela é frágil, ela vai ficar ruim e logo ela vai entrar em estágio de podridão, ela vai ficar podre ali no meio das outras. E isso faz com que gere um desperdício enorme na feira. E também essa questão de contaminação cruzada, né? Porque uma coisa contaminada, ela contamina tudo que tiver ao redor. A minha pior dificuldade foi a máscara, por conta de eu estar falando os preços e os clientes não estar escutando. Tem que estar falando alto, aí o cliente, qual o valor? Eu tenho que estar explicando, gritando praticamente. Por conta da zoada também da feira, minha pior dificuldade foi essa. Por quê? Por causa do higiene, né? Porque está muito perigoso e eu passo todos os dias para trabalhar, eu via, né, o problema, o pessoal, né, se preparando. E eu com aquilo também eu vi e eu sempre tive cuidado na minha casa e no meu trabalho, sempre muito cuidado, né, com higiene. Eu sempre trabalho com limpeza e eu me preocupo muito com essa parte. O objetivo principal do projeto de pesquisa foi elaborar a cartilha, né, no final, para dar, né, como resultado todo o projeto para as pessoas da feira, principalmente, para toda a população, levar informação por meio dessa pesquisa, se eles tinham como saber se realmente a transmissão do Covid se passaria dessa forma, mexendo no alimento, levando de casa ou trazendo para a feira, como é que as pessoas na feira estavam, se eles estavam realmente utilizando máscara, se eles estavam atuando com álcool gel ou não. Então, o principal objetivo foi a elaboração da cartilha. O ideal, como sempre está sendo divulgado na mídia, é que use a máscara corretamente, que use o álcool em gel. Quando chegar em casa, faça a higienização dos alimentos, tem que fazer toda a limpeza do ambiente, tanto quando você chega, quanto você sai, trocar as roupas para que você não traga vírus ou qualquer contaminação de fora. E isso faz com que você diminua, você nunca vai conseguir zerar um lugar do possível contágio, mas você diminui muito. E isso diminuindo na sua casa, diminuindo na casa de outras pessoas, o contágio, a disseminação do vírus vai ser muito menor. Depois do intervalo, novas formas de uso das plantas medicinais. O Univerciência volta já já. O projeto de pesquisa do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, em Petrolina, tem impulsionado o uso de plantas medicinais na região. As pesquisadoras têm encontrado novas formas de uso para as tradicionais ervas, que agora são utilizadas inclusive nos postos de saúde. A gente trabalha com animais, também no controle de doenças e algumas zoonoses, e a gente trabalha com resultados que se adequam aos seres humanos. Como são feitas essas pesquisas? No horto medicinal são cultivadas 20 espécies, e essas 20 espécies têm de uso tradicional, todas elas são indicadas pela Anvisa. O pesquisador vem até o horto, solicita
a extração do óleo e a partir dessa extração de óleo é feito a cromatografia, que é onde a gente conhece a composição química do óleo. Então, a partir daí são feitos testes in vitro da referida cultura, doença na cultura, e para ver se tem um controle eficiente ou não. Nós já tivemos resultados bons em algumas doenças no controle de uva e manga. Também para o alface nós tivemos resultados positivos, né? Esses óleos são cedidos também para algumas parcerias, como a Univasf, a UNEB, onde eles trabalham com pragas e doenças. Principalmente na Univasf, eles trabalham com doenças de culturas anuais, como feijão e milho, e as pragas, e usam esses óleos para o controle. Temos também um convênio muito importante com a UFPB, onde eles realizam toda a cromatografia, que essa cromatografia do óleo é onde a gente vê toda a composição química do óleo. A gente vê os principais compostos majoritários do óleo. E nessa parceria, eles fazem testes também com doenças de humanos, que são muito importantes para a gente. Recentemente a gente fez uma pesquisa com fungo, né? E deu positivo para o espécie, para a citronela. A citronela combateu a cândida e a partir daí a gente começa a fazer produtos naturais como sabonete íntimo ou sabão para combate, principalmente nas mulheres. É extremamente gratificante participar desse projeto, porque além da gente levar o conhecimento e resgatar o uso das plantas medicinais, a gente cria alternativas tanto para o produtor combater uma praga, uma doença em sua produção, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável da agricultura, proporciona uma economia do produtor, com gasto de produtos, químicos e etc. E além de levar todo esse conhecimento também para a parte do tratamento humano, a parte de saúde. É de extrema gratificação a gente ir para uma comunidade, ver a comunidade utilizando dos nossos produtos, dando feedback positivo de que deu tudo certo, que conseguiu tratar uma ferida, tratar alguma coisa com base dos nossos produtos. Com o uso medicinal das plantas, nós testamos a eficiência desses óleos no combate a doenças de fruteiras, como a cultura da uva, a cultura da manga e algumas olerícolas. Então, esses trabalhos vêm mostrando resultados positivos no combate a essas doenças. Isso é importante porque vai reduzir o uso de agrotóxicos através do uso de produtos naturais. Eu tenho locais onde a comunidade é bem distante do centro da cidade ou do povoado e que precisa de algum atendimento. Esses médicos geralmente vêm de 15 em 15 dias. E quando eu tenho a informação que eu tenho uma planta medicinal em casa, eu posso fazer o uso dessa planta medicinal até a chegada desse médico. Então eu posso aliviar um sintoma de uma febre, de uma gripe, de uma tosse, até esse médico fazer presente à comunidade. Uma das coleções biológicas mais antigas de Sergipe se encontra atualmente no herbário do Departamento de Biologia do campus de São Cristóvão, da Universidade Federal de Sergipe. O local, fundado em 1972, guarda em armários devidamente climatizados aproximadamente 46 mil exemplares terrestres, como algas, samambaias e tantas outras espécies. O espaço também é ponto de partida para diversos estudos, como uma pesquisa que vamos conhecer agora sobre as briófitas, plantas de pequeno porte, como os musgos. Eu sou da área de botânica, né? Uma área que envolve aí diversos organismos, estando aí as plantas, as algas, os fungos envolvidos. Quando a gente escuta a palavra herbário, né, a primeira coisa que vem à mente é uma estufa de plantas. Mas o herbário, ele não é uma estufa de plantas, ele é uma biblioteca de plantas, é considerado um museu, né? Ele é uma coleção biológica e ele tem como principal função resguardar amostras da diversidade que existe em determinado lugar. O herbário aqui da Universidade de Sergipe, ele é um herbário local, porque ele representa
a diversidade encontrada no nosso estado e em áreas adjacentes. O ASE, ele tem aproximadamente 46 mil exemplares, né? E esse número tende a crescer a todos os anos. Nós temos muitos materiais ainda para serem incorporados ao nosso acervo, e esses materiais são principalmente de angiospermas, que são aquelas plantas com flores. Tudo que a gente traz aqui para o herbário é uma representação do que a gente pode encontrar na natureza. Se alguém um dia quiser trabalhar com determinada espécie, ela não precisa ter uma ideia de como essa espécie é na natureza. Ela pode vir aqui ao herbário e pegar essas informações, que estão resguardadas junto com a amostra que está registrada aqui no nosso acervo. Mas por que é importante uma instituição ter um herbário? Né? A importância do herbário, ela reside em representar a diversidade que existe em determinado local, né? E essa diversidade, ela vai servir para diversos dados que podem ser gerados a partir dela, né? Então, um herbário, ele é base de diversos estudos biológicos, ecológicos, farmacológicos, agronômicos, florestais, medicinais. O meu projeto no mestrado é fazer a brioflora do estado de Sergipe. A brioflora é o levantamento florístico de briófitas. As briófitas são conhecidas popularmente como antóceras hepáticas e musgos, e a principal contribuição das briófitas para a sociedade são justamente os princípios ativos que existem nelas. Elas podem ser utilizadas na fitorremediação, como extrato para produtos antibacterianos, etc. Embora eu faça o mestrado, né, na Universidade Estadual de Feira de Santana, o meu projeto ele se concentra aqui no estado. E o herbário da Universidade Federal de Sergipe, ele é importante justamente por apresentar a maior coleção atualmente de briófitas coletadas aqui no estado. Então, todo o meu trabalho ele é realizado aqui no Herbário ASE, né, que é colaborador do meu projeto. Um dos meus objetivos é justamente incrementar a coleção de briófitas aqui do Herbário ASE. Quando eu iniciei os estudos com briófitas, tinham apenas 3 amostras de briófitas depositadas. Hoje temos 750 amostras, né? Então, quer dizer, em 3 anos, nós multiplicamos centenas de vezes a quantidade de amostras de briófitas depositadas, né? E eu espero continuar contribuindo com a coleção de briófitas daqui. Se nós formos pensar, o estado de Sergipe é o menor estado da federação. E às vezes as pessoas pensam que há pouco a se descobrir, mas nós temos ainda muito a descobrir aqui no nosso estado. No próximo bloco, vamos ver como pesquisadores do Instituto Federal do Ceará estão desenvolvendo protótipos de baixo custo para a produção do combustível do futuro, o hidrogênio verde. Depois do intervalo, a gente volta já já. Na luta pela preservação do meio ambiente, pesquisadores do Instituto Federal do Ceará desenvolvem protótipos de baixo custo para o estudo das variáveis envolvidas na produção do hidrogênio verde. Derivado de fontes renováveis como a água, ao invés de combustíveis fósseis, o chamado combustível do futuro pode ser usado para fornecer energia à indústria pesada e abastecer veículos de grande porte, como aviões e navios, sendo uma fonte limpa e sustentável. O hidrogênio é considerado o combustível do futuro e é uma das esperanças da humanidade para ajudar a controlar o aquecimento global. O desafio fica por conta da produção desse composto de forma limpa e, ao mesmo tempo, com custos viáveis. Ao redor do mundo, cientistas e pesquisadores se dedicam a pesquisar alternativas para a produção do chamado hidrogênio verde. Estamos no Laboratório de Tecnologia em Processos Ambientais do campus Maracanaú do Instituto Federal do Ceará, o IFCE, na região metropolitana de Fortaleza. Aqui, o professor Bruno César Barroso e seus alunos trabalham em soluções de baixo custo e métodos alternativos na produção e análise do hidrogênio.
A base desse trabalho é um processo chamado fotocatálise heterogênea, que tem como objetivo aproveitar a radiação solar na produção do hidrogênio, como explica o professor Bruno. A fotocatálise heterogênea é um processo químico em que se utiliza um material denominado catalisador, que ele é então ativado por radiação. A ideia é que essa radiação seja possibilitado o aproveitamento da radiação solar, para que o processo de fato se torne verde, totalmente sustentável. Nesse material, denominado catalisador, vão ocorrer reações químicas de tal forma que os produtos serão transformados no sentido de agregar valor a um componente, um resíduo orgânico, mas principalmente para o objetivo da pesquisa é a produção de hidrogênio. Então, é um material sólido que é ativo sobre radiação solar, em que em sua superfície vão ocorrer reações onde o objetivo-chave é a produção de hidrogênio a partir da água. A água, obviamente, dopada com um determinado material orgânico, ocorrendo essas transformações físico-químicas em sua superfície. O processo também tem a vantagem de aproveitar resíduos, agregando valor a eles e aproveitando o baixo custo de aquisição. Os resíduos que são utilizados para agregar a produção de hidrogênio são substratos orgânicos classificados atualmente como um resíduo de biomassa. O principal componente empregado atualmente é o glicerol, que é a denominada glicerina, sendo esse produto um resíduo do processo de produção do biodiesel. Biodiesel que está em produção de larga escala e praticamente 10% de tudo que se produz no biodiesel, do processo de produção do biodiesel, é a glicerina. Então, devido a essa alta disponibilidade de glicerina no mercado, ela tem um valor de mercado baixo e, uma vez que ela seja transformada quimicamente, os seus produtos de transformação assumem valor de mercado muito valiosos, muito superiores ao do seu produto de origem. Então, isso também torna o processo de produção de hidrogênio mais sustentável ainda, porque você vai utilizar de duas fontes renováveis, a radiação solar e o resíduo de biomassa, fechando o ciclo de sustentabilidade. 2 protótipos desenvolvidos por alunos do próprio campus permitem realizar um estudo detalhado das variáveis envolvidas na produção do hidrogênio, o que pode ajudar o setor produtivo com informações estratégicas. Tudo isso usando soluções simples e inventivas. Esse primeiro protótipo, esse primeiro sistema fotocatalítico, já que é um processo de fotocatálise, é um reator in vitro. Um reator totalmente encamisado, fechado, enclausurado, para que as reações em fase aquosa ocorram, mas que os gases evoluídos dessa reação sejam facilmente coletados e analisados para quantificar, para monitorar o quanto de hidrogênio é produzido nesse sistema. Então, esse foi o primeiro sistema reacional que foi empregado, objeto do primeiro estudo de hidrogênio verde, da aluna Janile Quaresma, ao seu trabalho de dissertação. Então, será o primeiro trabalho na área de hidrogênio verde do Instituto Federal, com a aplicação real de um processo para monitoramento, quantificação e produção do hidrogênio verde. O segundo protótipo foi desenvolvido pelo estudante Matheus Pires, do curso de bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária. Usando materiais de baixo custo, mas com uma construção engenhosa, ele criou um aparelho capaz de analisar até 8 reações ao mesmo tempo, o que agiliza muito os trabalhos em laboratório. Ele construiu um protótipo em que há a possibilidade da realização e monitoramento de até 8 reações simultâneas. Então, nesse sistema, nós conseguimos monitorar as variáveis do processo, investigar as influências de cada variável de forma muito mais prática e ágil. O tempo para que a gente encontre, então, essa resposta da influência de cada variável é bem encurtado. Então, as variáveis dos processos, que podem ser desde o pH, a concentração das espécies químicas, a própria fonte de irradiação, isso tudo se torna muito mais factível e fácil de ser monitorado. Como pesquisador, eu acho que a melhor coisa no reator é a quantidade de reações que eu posso fazer ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando você vai pegar uma reação fotocatalítica, você facilmente leva 6 horas para fazer uma reação. 6 horas, assim, do início do preparo até a análise, principalmente de gases. São bem mais complicadinhos. E fazendo 8 reações simultaneamente, você consegue um estudo muito mais rápido. Por exemplo, eu consegui fazer um planejamento experimental de mais de 20 variáveis em 4 dias. Isso leva aí 1 mês num reator comum. O caminho para a produção do hidrogênio verde em larga escala ainda é longo. Mas, certamente, ele passa pelas instituições públicas de ensino e pesquisa,
como é o caso do IFCE, que está inserido na futura implantação de um hub de hidrogênio verde no estado do Ceará. Por hoje é só, acompanhe as nossas reprises e fique ligado nos próximos programas, porque ainda tem muita pesquisa bacana para a gente conhecer. Muito obrigada pela companhia e até lá!